Sempre muito bem por aí, né, doutor? Sempre bem, sempre bem. Estamos no ar aqui, então. Já estamos começando a receber os primeiros amigos. Bom dia, De Paula. Na campanha antecipada aqui, gostei muito das apresentações que você fez a respeito das NRs, né? Muito bom mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, De Paula. Veja lá nos links que vale a pena. Ótimo, obrigado. Bom, já temos aqui alguns amigos se manifestando. Francisco, bom dia. Geovaldo, bom dia. Robélio, Sidney, nossos amigos aqui de vários eventos. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje estamos aqui com um evento muito especial, coisa avançada na área de instalações elétricas, eu gosto de dizer, vamos beber água direto da fonte aqui, com quem conhece efetivamente o assunto. Então, vamos dar só mais um minutinho ou dois aqui. Como vocês já sabem, o pessoal, a maioria está bem acostumado aqui com os nossos eventos, então é só a participação aqui pelo chat, né? E aí, ao final, a gente volta vendo as perguntas. O De Paula, o nosso apresentador, também vai estar no chat aqui, enquanto rola a apresentação, já respondendo algumas perguntas, e aí a gente deixa para o final aquelas que precisaria de um tempo maior, uma explicação maior para ser respondida, né? Tudo bem, De Paula? Tranquilo? Obrigado aí pela participação da Vai de Milha com a gente pela segunda vez na nossa segunda jornada. Um bom dia para a moçada. Meu Deus, é muito bom estar aqui junto novamente. Vamos lá, vamos mais um dia. Obrigado aí pela presença de todos. Muito bom. Eu vou apresentando aqui o De Paula, enquanto mais 2 minutinhos, né? O De Paula é José De Paula. A aula aqui é sobre automação e IoT, telemetria descomplicada. De Paula tem formação em gestão comercial, também em eletrônica, redes e comunicação de dados. De Paula é gerente de produtos eletrônicos, engenheiro de aplicações customizadas e IoT na Weidmiller Brasil. Atualmente, o De Paula, na Weidmiller, desenvolve produtos e soluções para a área de automação e otimização de processos, né? Adequando as soluções, as soluções da Weidmiller às necessidades do mercado. Isso inclui aplicações usando IoT, IoT e a indústria 4.0. Enfim, reitero que estamos aqui bebendo água direto na fonte, aqui com pessoa que sabe tudo e mais um pouco. Eu queria, antes de nós darmos início, eu queria fazer um esclarecimento aqui. A apresentação em si, nós fizemos uma gravação que eu já vou soltar em seguida. Então, o desenvolvimento da apresentação foi feita de uma gravação, mas o De Paula está ao vivo aqui com a gente. Durante a apresentação, que é o vídeo, nós fizemos isso por segurança, para ter uma garantia de que não há falha durante a transmissão, enfim. Mas o que ele vai estar falando na gravação é exatamente o que ele estaria falando aqui ao vivo, e com a vantagem de que, como é gravado, ele vai estar no chat também, o De Paula, respondendo perguntas, já aquelas que forem fáceis em termos de número de toques que tem que dar no teclado para responder, e a gente, no final, volta aqui ao vivo, eu, De Paula, para que ele possa, então, responder as perguntas aí que sobraram no chat, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui a apresentação, soltando o vídeo que foi feito pelo De Paula com antecedência. Então, um bom evento a todos.
Pessoal, aqui é Hilton. Eu estou vendo no chat aqui muita gente comentando que o vídeo não está rolando. Eu vou verificar aqui, só um minutinho, por favor. Aqui estava rodando normal. Para mim, de algumas redes, sim. Para mim também está normal, mas aqui o pessoal está comentando que está travando e eu vou reiniciar aqui o vídeo e se travar de novo, aí, De Paula, eu acho que eu vou pedir para você fazer ao vivo, porque a gente fez a gravação que era para não ter problema, mas está indo ao contrário aqui. Só um minutinho, pessoal, por gentileza, já estamos vendo aqui. Eu vou colocar de novo, aí eu queria que vocês me dessem um retorno aqui no chat, se agora sim está rodando. Por algum motivo ele travou. Só um minutinho, pessoal. Perfeito. Eu passei novamente, pessoal. Vocês podem me avisar se está rodando aí para vocês? Continua travado, não funciona. Beleza, eu vou interromper pela última vez, eu vou só fazer uma coisinha aqui para tentar. Só um minutinho de paciência, por gentileza. Só um minuto ainda, pessoal. Eu estou recarregando o vídeo aqui. Vamos ver se ele fica hospedado no YouTube. Pode ser que seja algum problema lá. Só um minutinho. Daqui tocou direto, Wilson. Eu sei que tem muita questão com banda e velocidade. Exato. Porque para mim também está rodando, mas ele deveria rodar para todo mundo igualmente. Vamos lá. Vou tentar aqui de novo. Vamos ver. Tudo bem. Vamos lá. Vamos à tentativa aqui. Agora está um novo link aqui. A recomendação, Luciano, de algum navegador, a priori não, tá? Eu, por exemplo, estou usando o Chrome, mas a priori não tem nenhuma ainda travado. Travado, continua na mesma. Pessoal, então vamos lá, eu vou interromper aqui. De Paula, você consegue acessar e começar a fazer ao vivo mesmo? Eu consigo fazer ao vivo. Dá para fazer ao vivo. Tem que ver aqui só que tem um segundo que está no ar. Ok. Eu consigo fazer ao vivo, sim. Isso aí não há dificuldade nenhuma, não. Se não está rodando, faz o seguinte, se você puder fazer a gentileza, começar ao vivo, e eu estou checando aqui com o pessoal aqui da equipe, o que a gente pode fazer, se há algum problema no YouTube, no link, enfim. Porque para mim está rodando normal, para você também, mas para a maioria das pessoas parece que não. Então, se você puder começar, então, ao vivo. Mais um minutinho de paciência, pessoal, por gentileza.
Vamos para ao vivo, não há dificuldade nenhuma, não. Beleza. Até isso é interessante porque na parte de funcionamento e na parte de trabalho desse material, dá para a gente trabalhar ao vivo sem dificuldade. Tranquilo. Eu só preciso, então, que você... Assim, você vai usar a maior parte compartilhando sua tela, né? Isso. Então, isso. A maior parte é compartilhando a tela. Legal. Então, é só dar o turn screen on ali, aí você compartilha a sua máquina. Enquanto isso, nós estamos checando se há alguma coisa lá no YouTube, enfim, o que está acontecendo aqui. Não, perfeito. Tranquilo. Eu vou deixar aqui na parte de compartilhamento e já acessar para que a gente possa estar seguindo aí junto com o pessoal. O bom do ao vivo é que a gente tem essa facilidade. A gente tentou fazer algo no automático, mas como não deu, a gente vai acertando assim mesmo. Bom, pessoal, então, a parte da manutenção remota, o U-Link, ele é precisamente uma ferramenta que facilita todo o trabalho sem a necessidade de muitos cliques, de muita configuração. Tá? O U-Link dá para a gente uma facilidade muito grande, porque se eu tenho uma conta no U-Link e tenho um grupo de usuários nesse U-Link, esses usuários não precisam conhecer nada especificamente da rede, do que é utilizado. Ele basta saber ter o seu usuário e sua conta, saber como entrar no U-Link. Entrando no U-Link, ele seleciona o equipamento distinto que ele vai acessar e, com isso, automaticamente, um clique só, o notebook que ele está utilizando vai fazer a conexão direta com os equipamentos destino. Transparente pela rede, pela internet, eu posso estar conectado via cabo ou roteando isso através do celular, seguro, com proteção em 2048 bits, cifra 256, nós temos também alguns outros requerimentos de segurança no equipamento distinto, porque é um router firewall que tem instalado remotamente. Todo o sistema baseia de um VPN client que é instalado no seu computador ou no seu notebook. Esse VPN client busca uma conexão segura através da internet ao nosso portal Weidmiller na Alemanha. Esse portal, eu entro via a página web, escolho o equipamento destino que eu quero fazer a conexão e, uma vez que eu escolhi esse equipamento, peço que o portal faça a conexão desse equipamento e, assim, o portal faz o link entre os dois dispositivos. Por que o portal faz o link e por que eu preciso do portal? Porque do lado da tua máquina, eu tenho um cliente de conexão. Eu não posso ter um servidor, porque a maioria dos TIs não liberam. Do lado do equipamento, lá no cliente final, onde está o router instalado, eu também tenho outro cliente. E, como é de praxe, a maioria sabe que cliente com cliente não funciona. Tem que ser que cliente com servidor e esse servidor com outros clientes. Então, toda a troca de informação passa pelo servidor, né? Mesmo que seja uma conexão transparente, eu preciso de um servidor em algum lugar. E para isso que serve o nosso portal. É um ponto de encontro desses clientes. Então, daqui eu posso escolher qual dos equipamentos. Feito a conexão, eu tenho toda a transição de dados, eu levanto toda essa transição de dados. Essa transição de dados me dá acesso direto ao equipamento conforme ele está rodando. Eu tenho no YouTube alguns vídeos que mostram também a respeito do U-Link. Isso vocês podem verificar quando achar necessário. E dentro da apresentação, o que eu vou fazer aqui para a gente exemplificar é a questão do acesso ao portal do U-Link. Então, aqui a gente entra com o usuário. Eu já tenho uma conta cadastrada no nosso U-Link. Então, aqui eu tenho essa conta da Weidmiller. Eu tenho nessa conta alguns usuários cadastrados.
e alguns clientes cadastrados também, quando a gente quer permitir que algum cliente possa fazer acesso aos dispositivos, a gente pode cadastrar o cliente e fazer o controle desse acesso de clientes por dispositivo. Aqui eu tenho, na página inicial, as informações de update, novidades, atualizações. Então, a gente está com algumas atualizações já recentes. Tem alguns vídeos que ensinam como configurar o router, como cadastrar uma conta de usuário, como habilitar o usuário, como habilitar esse usuário dentro do processo de registro, tá? Tem o material que é o guideline, que é o manual de instrução, propriamente dito, o VPN Client que você vai instalar no seu PC, tá? E, caso precise atualizar os routers, tem os firmware para atualização dos routers, ok? Aqui, na conta de usuário, eu tenho o controle sobre os meus dados, as minhas configurações, que grupo eu faço parte, então, para saber em que grupo que eu estou, cada usuário na licença standard, cada usuário pode ser qualificado em um grupo, e esse grupo você gerenciar que grupo acessa que equipamento. Então, eu consigo dar os direitos de acesso a cada linha de programa, a cada página, ponto de acesso na página e tudo mais. O login do usuário e, essencialmente, o seu registro certificado, encriptado, tá, em 2048 bits. Aqui, esse registro, eu preciso dele para rodar o VPN Client. Se eu não tiver esse registro para rodar aqui no VPN Client, eu não tenho como acessar nenhum equipamento. Ou seja, o Uplink funciona de forma casada. Eu tenho o portal, eu tenho o cliente e eu tenho os equipamentos. Todos eles têm um certificado. Esse certificado não tenho nem preocupação de mostrar, porque se você tentar subir esse certificado, ele não vai ser permitido. Eu tenho o controle desse certificado. Então, se eu quiser trocar de máquina, eu posso trocar de máquina. Mas esse certificado só roda em um equipamento por vez, ok? Então, aqui eu tenho conexão direta com o equipamento, tenho a parte de administração dos equipamentos que estão instalados, posso gerenciar aqui todos os equipamentos que estão instalados. Hoje a gente conta com mais de 5.000 equipamentos instalados pelo mundo. Todos esses equipamentos instalados pelo mundo, eu não vejo os que não são meus, eu só vejo aqueles que estão comigo. Então, todo equipamento que eu criei aqui, esse equipamento tem um número de série, tá? Um código que é um certificado, esse certificado encriptado também, e só funciona se eu tiver acesso a esse equipamento. Se eu não tiver acesso a ele, não adianta nem utilizar esse código, porque é a mesma situação do código que está no meu VPN Client. Só funciona uma vez. Estando ativo em algum equipamento, você não consegue colocar ele em outro, ok? Então, esse equipamento está aqui. Eu tenho a gestão de usuários. Tá? Aqui eu posso acessar a gestão de usuários. Então, todos os usuários cadastrados. Eu posso acessar a gestão de atualização de firmware. Ele já me dá que firmware que está atualizado nos equipamentos aqui e quais estão disponíveis para fazer atualização. Nós temos aqui, para futuro, e isso vai estar liberado em breve, para que a gente possa estar utilizando, alguns dashboards que a gente poderá aplicar com leituras de dados relativos aos dispositivos que estão conectados. Então, a gente também está entrando... Cadê o device? Aí o device. Aqui. A gente também tem essa conexão de informação. Vamos pôr aqui 24 horas. Não tenho as informações que eu subi, porque eu tenho... tem aqui um registro delas. Então, a gente tem o dashboard também que vai estar sendo disponibilizado. O dashboard vai funcionar, até isso aqui é uma novidade que não está na apresentação, o dashboard vai funcionar direto com o PLC, então o PLC IoT vai poder mandar dados para cá diretamente. Essa parte de dashboard e de registro de dados tem que ser trabalhada, porque tem cada licença
vai cuidar um pouco dessa parte. A licença standard, ela me permite conectividade. E tenho licenças adicionais para armazenagem de dados, para catalogar dados, para usar o dashboard e tudo mais. Ok? Nós temos a parte de gestão de dados, onde eu posso verificar quem foi os últimos que acessaram o equipamento. Então, conheço e sei o quanto cada um utilizou. Tem essa parte de análise. Aqui eu consigo verificar quais os dispositivos eles acessaram. Ninguém acessa dispositivo que não está permitido, só acessa aquilo que está realmente permitido, ok? E na área de serviço, aqui em Service Desk, eu tenho, propriamente dito, a interface de onde eu quero escolher o equipamento que eu vou conectar. Então, um usuário comum, ele vai simplesmente pegar aqui, ativar o seu VPN Client, vai deixar aqui quietinho, e vai escolher um router que ele quer fazer a conexão. Então, esse router que ele quer fazer a conexão, ele vai pegar aqui e pedir a conexão desse router. Então, aqui eu estou pedindo a conexão do router. Ele vai pegar esse meu VPN Client, já mandou fazer a conexão. Então, já pediu que o meu VPN Client faça a conexão. Já estou conectado. Uma vez que eu já estou conectado, ele vai pedir para que o router também faça a conexão. Então, aqui ele vai pedir que o router permita a conexão. Só mais um pouquinho. Ele já sobe. Que o router normalmente fica fora do ar, só mandando informação do endereço de IP, onde ele está, e mandando o status da comunicação da rede. É tanto que eu tenho a informação e consigo acompanhar como está o funcionamento da internet lá no local. Então, eu consigo monitorar ao longo do ano os pontos de falhas de internet que ocorreram ali no local. Ok? Então, isso, mesmo que o router está conectado, não obrigatoriamente ele está usando dados. Ok? Os dados são utilizados normalmente só quando o router entra em conexão e se dá como ativo na rede. Ok? Vamos lá mais um pouquinho. Ok, já conectou o router, já tem o router conectado, tem o IP do router, está aqui, e agora estou pedindo liberação da rede para que eu possa acessar os equipamentos abaixo desse router. Então, todos os equipamentos que estão aqui listados abaixo, tá? Eu estou pedindo liberação dessa rede para que eu possa acessar esses equipamentos. Uma vez que eu tiver essa liberação, eu tenho endereço de IP local. Ou seja, mesmo da minha máquina aqui, onde eu estou, eu já posso acessar qualquer um dos dispositivos que estão abaixo. Se eu pegar, por exemplo, aqui eu tenho um switch gerenciável. Eu tenho o IP desse switch gerenciável. Posso clicar na página, direto ao IP desse switch gerenciável, e aqui eu tenho o acesso do mesmo. Se eu pegar, aqui eu tenho um Wi-Fi, por exemplo, tem um outro endereço de IP. Aqui, direto na página desse Wi-Fi. Então, todos os dispositivos, isso aqui é um dashboard, é uma área de anotação onde eu posso colocar mais detalhes. Então, aqui eu posso colocar, além de desenhos, informações e detalhes a respeito do que eu estou fazendo, eu posso pôr esquema elétrico também do material, eu posso pôr manuais do material que eu estou utilizando. Então, isso pode ser agregado aqui como uma ferramenta de auxílio para manutenção. Por quê? Uma vez que você está num aeroporto e via celular, você não tem como acessar um esquema elétrico, você não tem como estar buscando muita informação. Aqui, as informações podem ficar todas disponíveis, e aí você acessa num lugar só, para não ter que ficar carregando essas informações em vários pontos. Outra coisa que pode ser utilizado, esse storyboard, é como anotação de dados para o que foi a última alteração feita. Porque com essa informação da última alteração feita, você registra exatamente o que está se passando. E outra pessoa que entra em seguida, depois que você entrou, você pode
ter a informação lá detalhada do que foi feito, do que acabou de ser feito e de onde você está atualizando ou verificando no equipamento. Aqui nós temos a nossa remota em Ethernet IP e a nossa remota em Modbus TCP. As duas remotas são acessadas automaticamente pelo seu IP. Eu não tenho PLC no local, tá? As remotas estão trabalhando, são simplesmente energizadas, elas não têm nenhum PLC no local, então todo o acesso que eu tenho, você vai ver o bus fault, porque justamente eu não tenho comunicação de PLC, e mesmo não tendo comunicação de PLC, eu consigo remotamente, estando via essa ferramenta, verificar qualquer informação desse dispositivo. Então, eu consigo pegar a configuração, olhar documentação deles, valores, inclusive, parâmetros de configuração que está nesse equipamento. Aqui, por exemplo, nós temos um módulo de multimedição de energia, que mede energia e também me dá qualidade de energia, dá harmônicas de 1 a 31, inclusive as pares, né? Que muitos equipamentos só dão as ímpares. Aqui eu tenho as leituras que está sendo feita. Então, a primeira é tensão, a segunda é corrente, a terceira é frequência, tá? E eu posso escolher entre 54 valores, também os valores acumulados, o que você consumiu e o que você forneceu de energia. Esse módulo mede nos dois sentidos, ok? Então, eu consigo ver o acumulado nos dois sentidos. Eu tenho o valor de tensão que está aqui e tenho, se eu não me engano, a harmônica, isso. No canal 4, eu tenho a harmônica que está aqui de 200 milivolts de harmônica. Posso alterar isso online quando quiser. Harmônica 7, por exemplo. Aplicar. Preciso do usuário e senha. Ok. Vamos fechar aqui. Harmônica 7. E aqui você tem, agora que na harmônica 7, por exemplo, eu tenho uma tensãozinha de 300 milivolts. Então, eu tenho como controlar e acompanhar cada harmônica. Eu tenho como trocar os valores. Então, por exemplo, eu tenho tensão aqui no primeiro. Eu não quero a tensão canal 0. Eu não quero a tensão da linha 3. Eu quero a potência ativa da linha 3. Então, se eu der potência ativa, em tempo real, a informação troca automaticamente. Mas por que eu consigo isso numa cabeça de rede que não é processada, que não tem um processador? Por que eu consigo ver esses valores? Porque todo o processamento está nos cartões. Então, mesmo no cartão de medição de energia, a mesma coisa acontece no cartão analógico. Aqui eu tenho um cartão de 0 a 10, 4 a 20, onde eu consigo configurar os canais individuais, 0 a 20, 4 a 20, 0 a 10, 0 a 5, ok? Então, eu consigo configurar individualmente e ele já está fazendo a leitura, mas não tem processamento. Como é que eu sei a leitura? Porque todo o cálculo é feito nos próprios cartões. Então, facilitando muito mais a questão dos acessos remotos, nós temos esses cálculos feitos automaticamente nos cartões. É diferente de ter uma cabeça de rede fazendo os cálculos e entregando os dados. Fica muito mais lento e a atualização dos dados tem uma precisão muito menor. Aqui nós estamos falando de pelo menos 16 bits de precisão. Nós temos 24 bits de precisão na parte da medição de energia. Na medição de energia, nós temos 3.200 leituras por segundo. Aqui, eu tenho de temperatura, termopar, por exemplo. Posso selecionar qualquer modelo de termopar, ou em milivolts, posso selecionar individual por canal. Posso selecionar um tempo mais rápido de varredura. Isso aqui, normalmente, é utilizado mais como filtro, porque a cada milissegundo que o PLC pedir a informação, as temperaturas estão disponíveis para o processo, tá? Então, não tenho perdas em termos de acesso, porque todos os valores são feitos, processados automaticamente por cada cartão. Então, todas as medições você vê aqui, mesmo sendo uma unidade remota e não exatamente um PLC sendo colocado lá. Nós temos alguns clientes que
utilizam supervisórios, grandes supervisórios, e estão utilizando desse recurso porque muito facilmente levanta a informação, e mesmo não tendo PLC no local, quando ele quer verificar uma informação ou uma situação lá no local, ele simplesmente conecta na porta Ethernet ou numa porta USB que tem aqui nesse módulo, e a gente consegue verificar isso. Para manutenção, não tem nada melhor para manutenção. Para comissionamento de painel, também não tem nada melhor, porque eu não necessito da rede montada, eu não necessito do PLC. Eu consigo fazer um comissionamento perfeito com esse sistema e comissionar 100%. Tanto que eu consigo também entrar no modo Force, por exemplo, e aqui no modo Force eu consigo fazer o comissionamento forçando saídas. Aqui eu tenho o módulo de segurança CIL 3 CAT4. O primeiro canal está um LED aceso aqui, o segundo canal está apagado. Se eu acionar essa saída, é como se eu estivesse pressionando, liberando o botão de emergência. Uma vez que eu libero o botão de emergência, eu vou ter um sinal em 1 desse equipamento, me dando condição de funcionamento. Deixa eu só reiniciar aqui. Vou reiniciar ela para a gente poder prosseguir. Então, toda a parte da manutenção remota, se eu tiver qualquer dispositivo via web montado nesse sistema, eu consigo verificar. Eu tenho, por exemplo, até uma câmera D-Link. Se eu precisar monitorar alguma coisa, além do trabalho de PLC, além da configuração e programação de PLC, e eu quiser utilizar uma visualização, eu também consigo fazer essa visualização remota. Então, vamos voltar aqui. Fazer o log no equipamento. Ok. A câmera, por exemplo, ela está no IP 116. Como é uma câmera D-Link, é uma câmerazinha fraquinha, não é uma super câmera, nós podemos colocar ela aqui. Ela só roda no Explorer. Tá aí. É um equipamento que eu estou verificando com essa câmera, acompanhando. Normalmente a gente está fazendo alguns testes, por isso os cabos estão para um lado e para o outro e não bem organizados. A gente está fazendo ligação, ligando e desligando equipamentos ali para fazer testes. Então, tá aí, eu consigo visualizar. Então, toda a parte de acesso remoto é feito através dessa ferramenta. Todo o equipamento, se eu trocar esse equipamento por outros equipamentos que eu estou selecionando, eu consigo verificar outras funções. Então, consigo também, se eu trocar, eu vou tirar isso aqui fora do ar, vou desconectar desse. Então, aqui eu vou desconectar esse router, já desconectando, pedir para ele desconectar da internet também. E aí eu vou conectar nesse segundo router. Ok. Então, nesse segundo router aqui, eu quero conexão para esse segundo router. Nesse segundo router, eu tenho outros dispositivos. Vou pedir a conexão nesse segundo router. Esse aqui é um router de um cliente. A gente tem um trabalho que a gente está desenvolvendo junto. Então, aqui eu consigo acessar esse equipamento. Quando o cliente quiser o controle desse router, eu entrego para ele trocar o certificado nesse equipamento. Uma vez que ele trocar o certificado nesse equipamento, automaticamente eu não tenho acesso se ele não me der acesso. Então, é uma ferramenta que me deixa muito mais seguro e protegido. Você vê que agora eu tenho aqui uma gama de IPs, você vê que eu tenho uma faixa de IPs bem complexa aqui, né? Onde a gente está acessando. 92, 24, 28.
E aqui eu vou acessar o nosso PLC. Você vê que tudo isso se torna local. Eu mesmo não estando no local, tudo isso se torna local. Eu vou acessando todos os dispositivos de forma remota, tá? Com a facilidade como se tivesse conectado local. Então, qualquer dispositivo baseado em internet, ele é acessável e conectável direto do seu notebook. Você consegue pegar qualquer um desses dispositivos sem nenhum sacrifício, sem nenhuma dificuldade. Toda essa linha de equipamento, ele fica disponível para você conectar. Deixa eu ver se caiu. Minha rede caiu. Você vê que a internet deu um pique rápido. No chat aqui a gente continua, mas na comunicação ele mostrou que caiu. Então, vamos voltar na conexão. Vamos ver se a gente está conectado ainda. Vamos lá pedir novamente. Isso se usar, por exemplo, um ping. Você consegue pingar. Como não está, é porque ele caiu aqui também. Então, vou derrubar ele aqui. E voltar. E normalmente eu não tenho dificuldade. Como a internet deu uma oscilada, ele caiu. Mas é fácil e simples de voltar. Um clique, e eu não tenho que me preocupar com que configuração que está embaixo, com configuração que está lá no cliente, que rede que tem, que normas do TI tem. Por quê? Porque eu estou utilizando aqui sempre os requisitos principais de segurança. Então, com esses requisitos principais de segurança, eu não tenho como ter problema de acesso ao dispositivo, porque eu vou acessar eles diretamente pelo IP. Aqui, 9210. Vamos ver o nosso outro está ativo. Só um momento. Paulo, eu tô mais ao vivo do que isso, impossível. Não, né? Então, uma da PIN. Realmente não tem nada gravado aqui, combinado. É o mundo real, né? Aqui é exatamente ao vivo, né? Exato. E isso pode acontecer ao vivo com qualquer um que estiver fazendo o trabalho, né? Sim. E aqui é lembrar das senhas também, né? E a gente tem que estar lembrando. E isso pega quando você está com um monte de senha na cabeça, acaba não lembrando ela recentemente. Mas toda a parte funcional do equipamento é visível. Eu consigo ter um IP, um ping muito próximo do equipamento. Eu consigo verificar cada um dos equipamentos que eu consigo rotear. No caso ali, nesse cliente está bloqueado. Então, eu tenho toda a liberdade de mudar de equipamento e acessar um equipamento distinto com a facilidade e a segurança do sistema do U-Link. Tá? Eu queria mostrar um pouquinho do PLC também, mas está na gravação. Depois a gravação vai ser liberada aí. E como o cliente tirou do ar lá o equipamento, eu não tenho como fazer agora. Mas é ao vivíssimo mesmo. Então, como o equipamento lá está fora do ar, eu tenho só o router no ar. E o equipamento deve estar em alguma manutenção lá no momento, então não tem acesso. Mas vamos para as perguntas e ver o que o pessoal quer mais de informação. Dessa forma, a gente vai atendendo mais prontamente. Isso, eu ia sugerir isso, inclusive, a gente já partir, porque temos algumas perguntas aqui, enquanto isso o pessoal vai colocando outras aqui para ir completando. A primeira é do João Laruccia. Qual é a velocidade de resposta entre o usuário remoto e o equipamento?
Essa informação ficou aqui num dos pings, né? Mesmo o servidor sendo na Alemanha, a gente tem uma deficiência na rede Brasil que tem muito router sem necessidade. Então, acaba deixando as redes um pouco mais lentas no Brasil. Daqui para a Alemanha, são 48 routers, para você ter uma ideia, sem necessidade nenhuma de ter tantos routers no caminho. Era só direcionar 3, 4, estaria feito. Mas o Brasil tem toda uma metrologia distinta, e aí dá um tempo maior. Os pings que eu tenho aqui estão na faixa dos 500 milissegundos, entre 400 e 500 milissegundos. Tem servido bem para fazer, inclusive, carga de programa, não só a manutenção remota de Siemens, por exemplo, Rockwell, Schneider, mas como carga de programa. Eu tenho clientes no Sul que têm equipamentos aqui em São Paulo, por exemplo, e lá do Sul configuram os seus equipamentos Siemens aqui em São Paulo. Eu tenho clientes aqui em São Paulo que têm produtos lá na Argentina e daqui acessam lá na Argentina e configuram seus equipamentos remotamente. Ele verifica programa, muda programa, então consegue fazer 100% como se tivesse online. A taxa de ping não é inferior a 400 milissegundos, só por causa dessa situação da rede que a gente tem aqui para dar daqui do servidor para a Alemanha. Bacana. O Antônio José Barros de Oliveira ele diz, começa aqui interessante, né? Sobre o que se apresentou. Aí você diz, pergunta se tem a possibilidade de integração com outros programas, como o pacote Office, integrando dados do Excel e o Access. Essa ferramenta, ela liga uma máquina a qualquer máquina abaixo. Se na máquina abaixo tiver uma planilha de dados, tiver endereço aqui, porque eu não acessei um PC, né? Eu estava acessando dispositivos, né? Mas você pode, com essa ferramenta, acessar um PC diretamente e aí ter acesso a toda a linha de ferramentas que está nesse equipamento. Normalmente, a gente não comenta de Excel e planilhas ou alguns programas específicos, por quê? Porque quando a gente fala de TI de algumas empresas, a máquina IPLC, o TI não põe a mão porque é a área de TO e ou produção. Como é a área de TO ou produção, o TI não mexe. E aí, se eu falar em colocar um PC, TI já vai entrar no meio. Então, tem toda essa metrologia que a gente tem que ver, a necessidade que a gente tem que ver, mas a ferramenta libera para acesso remoto de qualquer 100% dos dispositivos. Os concorrentes têm limitação de dispositivo, tem limitação de porta, tem limitação de número de acesso. O nosso, você tem abaixo do router até 250 dispositivos, todos eles estão liberados para você acessar se você tem direito de acesso. Se você tem direito de acesso, são todos ao seu alcance para você conectar. Então, posso sim abrir uma tabela Excel, posso sim abrir um PC, uma visualização num PC, consigo fazer isso com grandes supervisórios, inclusive, para demonstração. Legal. O tecnólogo FS Gregório comenta, nossa, que bacana, muitos parâmetros e status, né? Ele faz um elogio aí ao que você apresentou. Antônio José Barros de Oliveira, na hora que estava travando aí, que você caiu, ele diz, comenta, ainda mais se tratando de um firewall administrativo, que frequentemente cai por qualquer acesso fora do padrão da empresa. Quer comentar alguma coisa, De Paulo? O nosso sistema trabalha na porta 443, essencialmente. Então, não vai ser barrado, em 90% dos casos, não vai ser barrado pelo firewall. Em alguns poucos casos, que o pessoal faz por MAC ID, aí você tem que ir lá no firewall e habilitar o MAC ID. Mas como eu já trabalho na porta 443,
também não é um sistema que fique exposto. E não é um servidor, eu não fico servindo a porta, né? O 443 é utilizado simplesmente para mim fazer a conexão como um cliente. É assim como um navegador, né? Uma página web que você está navegando, você entrou num site de e-mail, por exemplo, ele conecta via porta segura, e isso é o mesmo funcionamento. Tecnicamente é o mesmo funcionamento. Então, a segurança para o TI é máxima. E o controle do TI também. Nós temos algumas empresas que o TI acessa direto esse equipamento nosso, via SNMP, ou então via Modbus TCP, e monitora todo o funcionamento desse equipamento, ativa ou desativa a porta também desse equipamento de forma remota. Ótimo. O Ailson, ele pergunta, embora seja conexão em VPN, qual o nível de segurança do sistema, visto que as páginas do browser abrem páginas não seguras? As páginas não seguras são páginas não seguras dos dispositivos que eu estou abrindo, tá? Dos dispositivos que eu estou abrindo. A segurança do VPN na ponta a ponta é 100%, tá? É 100%. Agora, se o meu dispositivo está com vírus, o meu computador está com vírus, tá? Isso o router vai perceber também, porque pelo router eu tenho como acompanhar algumas oscilações do equipamento, e essas oscilações do equipamento eu consigo perceber pelo router, ok? Agora, toda a parte de arquitetura, por exemplo, é a mesma coisa a gente falar de uma rede. Eu tenho uma rede onde eu tenho PLC e escravos, né? E o meu PLC, eu entro ali nessa rede com um PC carregado de vírus, né? Esse cuidado e essa responsabilidade é de quem está conectando na rede. É por isso que, muitas vezes, algumas empresas não permitem que computadores de terceiros sejam conectados à sua rede, porque, muitas vezes, ela não tem controle sobre o que está entrando ali. E até ela eliminar ou bloquear esse equipamento que acabou de entrar, muitas vezes isso para um pouco a comunicação. Mas, estando tudo funcionando dos dois lados, não há nenhum risco, não há nenhuma situação de risco, porque a pessoa que está acessando é homologada, é autorizada, o equipamento está corretamente devido, ela está acessando aquilo que ela tem direito a acesso, 100% de segurança. Só aqui 2 comentários de que só está tendo áudio, não tem imagem. É isso mesmo, tá? Porque o De Paula não tem mais slides, enfim, compartilhamento de tela, e nós estamos com as câmeras fechadas. Então, exatamente só estamos com áudio agora, nada de errado, tá? De Paula, o Rony Viola, acho que em sequência a mesma pergunta, você acabou de responder. Ele diz assim, além de toda a segurança já comentada, quais os riscos ainda possíveis usando essa solução? Bom, só compartilhando para que o pessoal também possa ver algumas coisas. Isso ajuda bastante. O risco normalmente existe quando a gente fala em externar dados. Quando a gente está externando dados, a gente tem toda uma situação de confiabilidade. Você contrata a questão da informação, você contrata a questão do equipamento. Aqui eu tenho, por exemplo, a página do router funcionando, né? Eu tenho logs de informação que me dão... De Paula, dá um tela cheia aí, por gentileza, só para... esse aqui não dá para dar tela cheia, tá bom. É a máquina virtual do cliente. Tá bom. Tá? Eu tenho informações de configurações que eu consigo monitorar nesse equipamento. Ele me mostra, aqui na parte do firewall, ele me mostra como é que está o comportamento da rede, em que pontos eu estou tendo fluxo de dados nessa rede. Tá? Eu tenho, nessa ferramenta, controle também, aqui na parte de serviços, para acesso dinâmico via DNS, caso precise, ok? Mas toda a linha do equipamento,
permite que você possa acessar o que está abaixo. Então, aqui eu tenho um PLC, o nosso PLC no caso, o PLC que tem programação em tempo real, que pode ser feito em function block, por exemplo. Tenho as entradas, igual tenho na remota as entradas, eu tenho as variáveis e tenho visualização. Aqui eu tenho a programação em IoT, que eu tenho uma ferramenta que está trabalhando aqui já com a visualização em IoT. Então, eu tenho... Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui, só para ter uma ideia do programa. Então, eu tenho aqui esse é o 201. Deixa eu ver se eu pego o 202. 102. Aí, nesse aqui, eu consigo ver uma outra tela que eu quero mostrar, justamente para falar o que eu posso acessar abaixo. Então, tudo que eu tiver abaixo, que for a base de web, e todas as portas estão abertas desde que estejam liberadas no router. Se eu bloquear essas portas no router, no firewall, aí estão bloqueadas. Mas, a princípio, estão liberadas e eu tenho controle sobre elas. Eu consigo fazer um controle sobre elas. Aqui, só para a gente dar uma olhada no programa, a parte de programação em real-time. Esse PLC nosso dá uma programação em real-time, ao mesmo tempo que dá a programação em IoT. Então, eu tenho as duas formas de programação aqui, consigo fazer nas duas formas. Aqui, eu consigo abrir a tela, e aí é que entra toda uma parte de recurso dos equipamentos que a gente tem. Esse PLC me dá uma condição de desenvolvimento a nível de supervisório, não só IoT, mas também a nível de supervisório. Aqui vai subir uma página bem completa a nível de supervisório. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, você vai ver um gráfico. Já me perguntaram, esse aqui é uma escada? Não, isso aqui não é uma escada. Tá? Isso aqui é uma tela de supervisório montada em HTML5, JavaScript, utilizando o nosso PLC. Ok? Então, aqui eu tenho todo esse trabalho sendo montado. Aqui são as páginas que você está vendo ali. Então, são as páginas montadas nesse sistema. Isso é HTML5, tá? E JavaScript. Mas, se você quiser usar o modo tradicional, vamos ver se eu consigo aqui o acesso no real-time, que lá está operando. Então, aí acaba me ocupando um pouco a banda. Mas se eu conseguir acesso no real-time, está aqui. Então, aqui eu tenho a programação em real-time. Então, eu tenho real-time combinado com IoT. Você vê que eu consigo fazer funções em milissegundos, tratar as informações que eu quero em milissegundos, posso disponibilizar essas informações através das variáveis, tagueando essas variáveis com os dispositivos de I/O que estão lá conectados. Então, aqui eu tenho os dispositivos de I/O que estão lá conectados. Eu tenho aqui uma cartela, um cartão de comunicação 485, automaticamente o nosso PLC vira mestre Modbus RTU, então posso conversar com vários escravos em 485, tá? E também posso conversar com grandes supervisórios, via OPC-UA, via Modbus TCP, tá? Toda essa troca de informação pode ser feita. E aqui tem, apesar de não estar sendo utilizado, a visualização é uma página web, na verdade, está vazia, porque eu posso partir da programação de uma tela padronizada. A tela padronizada, ela tem limitações de recurso, ela tem limitações do que vai mostrar ou demonstrar. Aqui, o pessoal optou por uma tela muito mais recursiva. Então, aqui, se eu entrar, por exemplo, num recurso aqui só para visualização, eu tenho mais detalhes da tela. Nessa tela, eu tenho mais informações específicas, posso abrir parâmetros e entender o que está acontecendo, posso clicar no equipamento e abrir mais detalhes a respeito. Então, interação 100% desse equipamento. Tá? Então, consigo fazer uma integração 100% desse equipamento de forma remota.
Excelente, De Paula. O Thiago pergunta, no caso de conexão, ele também faz link com o IHM, DCS, e qual o grau de confiabilidade dessa informação? Ele faz, a IHM deve estar normalmente num serviço de Ethernet. Então, o link do router me dá o acesso para baixo. O que a gente estava falando a respeito do router, esse ponto aqui seria o router, tá? Deixa eu ver se eu pego a apresentação, fica mais fácil. Pela apresentação fica mais fácil. Aqui eu tenho um exemplo. Essa apresentação já foi feita há 2 meses, né, Hilton? Que a gente já fez essa apresentação aqui. Isso, 3 meses. Está no site da Potência. Isso. E aí, aqui eu teria um DCS, né? Controlando e tal. Toda a segurança está no sistema da VPN utilizada. Eu tenho uma VPN encriptada. Essa VPN encriptada só me dá direito de acesso quem tem o certificado de acesso. Ninguém fora desse sistema tem acesso ao DCS, à informação detalhada. Porque o router já me dá no dia a dia, se eu acompanhar o router... Opa, que ele vai cair aqui. Espera aí, já logo de novo. Essa máquina virtual deles aqui, só para a gente ver. O router, eu tenho aqui no router o controle do firewall. Então, eu posso liberar ou bloquear também em formas adicionais, tá? Eu tenho nos requerimentos aqui, por exemplo, aqui estou bloqueando a porta 53 e a porta 53 via DNS e via VPN, ou seja, eu controlo que não quero fluxo de navegação web nessa porta. Eu tenho na outra parte aqui, que me dá o exemplo direto, aqui. Eu tenho nessa parte escolher um equipamento distinto para conexão. Uma vez que eu tiver conectado nesse equipamento, o portal ele fica transparente. Ele não faz nenhum tratamento dos dados, mas ele garante a segurança dos dados. Por quê? Porque é encriptação nas 3 pontas. Eu tenho o meu usuário, que vai um certificado, eu tenho o portal, que vai outro certificado, e eu tenho o router, onde está outro certificado. São 3 certificados 2048 bits encriptados, tá? Com usuário e senha. Não consigo acessar se eu não estou nesse trio. Se eu não estiver nesse trio, eu não faço o acesso remoto. E esse acesso remoto também tem uma outra garantia, que se o cliente quiser fazer o controle de segurança físico, mecânico, tá? Tem uma chave que eu posso instalar no router e somente com a chave habilitada é que eu tenho acesso. A chave estando desligada, não há acesso nenhum de nenhum dos usuários cadastrados. E é bem isso, o que a gente estava falando, a questão dos usuários. Se eu tiver qualquer usuário cadastrado aqui, e nesses usuários eu falar que ele está habilitado ou não a acessar distintos equipamentos, igual eu tenho uma gama grande de equipamentos aqui, eu posso bloquear que equipamentos ele acessa ou permitir a que equipamento ele acessa. Então, a segurança é grande. Eu consigo muito mais detalhes na segurança do que simplesmente colocar um router convencional ou colocar um DIN DNS e abrir a conta para que o pessoal possa acessar. Aqui eu consigo controlar. Então, eu ponho o DIN DNS, mas controlo o que eu quero que aconteça. Isso aumenta bastante a segurança nesse processo. Excelente, De Paula. O Cantelli te dá os parabéns, excelente conteúdo, solução inteligente para telemetria, teve outros elogios também ao produto, à sua explanação. E a última pergunta que nós temos aqui é do Mikhail, espero estar pronunciando correto.
Ele comenta muito interessante, dá parabéns pelo jogo de cintura para fazer ao vivo, eu reforço os parabéns aqui também. Aí a pergunta é, como é que o mercado está recebendo esse tipo de solução? Existe ainda uma desconfiança no que diz respeito à segurança? Em termos de segurança, o nosso sistema está muito bem reconhecido e está muito bem aceito. Nós temos hoje, no mercado brasileiro, já vários elementos desses vendidos e vários clientes já satisfeitos com o uso desse equipamento. Nós temos grandes empresas a nível mundial que trabalham no Brasil e lá fora também, mas pensando em Brasil, já utilizando também esses equipamentos. Nós fizemos um trabalho concorrendo com alguns americanos, nos projetos que tiveram aí com relação à segurança e acesso remoto, e o nosso router foi aprovado junto a esse pessoal americano, porque, a princípio, os americanos tinham tendência de utilizar um equipamento deles mesmo, da América do Norte, e, no final das contas, acabou que não conseguiam dar um resultado de segurança que a gente tem nesse nosso equipamento. E nosso equipamento foi aprovado. Então, eu posso dizer tranquilamente que temos aí um equipamento de grande suporte e grande facilidade, inclusive para TI, porque o pessoal do TI tem uma cisma, porque normalmente não vê o que está em equipamentos encapsulados. Esse não. Esse abre para o TI também. Então, se a equipe do TI quiser controlar, quiser monitorar, tem toda a liberdade de fazer essa junção. Excelente, De Paula, vários parabéns aqui para você, muito legal. Você quer complementar com alguma coisa antes da gente agradecer e nos despedirmos aqui do pessoal? Não, só mesmo agradecer a presença de todo mundo, nos colocamos à disposição, cada projeto é um projeto, cada necessidade é uma nova discussão que a gente precisa fazer, então que fiquem à vontade aí para mandar as perguntas, para questionar, para poder conhecer um pouquinho melhor, a gente vai ajudando aí nos projetos de cada um. Excelente. Então, De Paula, muito obrigado realmente pelo jogo de cintura aí, para a gente ter contornado o probleminha inicial. O pessoal está cheio de dando parabéns aqui para você, merecidamente, para você pela explicação, pelo produto que é sensacional, pela solução. E eu agradeço, então, a todos que estiveram conosco aqui nessa primeira aula da segunda jornada Weidmiller aqui. Lembrando, hoje, às 20 horas, nós vamos ter uma segunda aula com o Padovan, falando de instalações elétricas em áreas classificadas. Muito legal, não percam. Aguardamos, então, vocês às 20 horas hoje. Depois, segunda-feira que vem, a terceira aula, ainda tratando de indústria 4.0. Eu gosto sempre de encerrar aqui pedindo para... o José de Paula, e o De Paula está colocando um e-mail, né? vendas@weidmiller.com para mais informações. E, como sempre, se puderem colocar aí para a gente se foi útil, não foi útil, enfim, dá um feedback aqui para a gente. Não tem o like, dislike aqui, mas se puder escrever útil para a gente ou não útil, a gente vai fazendo aí uma avaliação. Então, muito obrigado a todos. De Paula, muito obrigado a Weidmiller, a todos que estiveram com a gente aqui. Vamos encerrar, então, esse nosso webinar de todos. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Valeu, obrigado, um abraço a todo mundo. Até a próxima.